Companhias aéreas, hospitais, estações de TV, redes de transporte público, bancos e varejistas foram afetados em todo o mundo após uma grande interrupção global de tecnologia na sexta-feira, 19 de julho, que afetou os usuários da Microsoft. Em muitos países, voos foram cancelados, trabalhadores não conseguiram acessar seus sistemas e, em alguns casos, clientes não conseguiram fazer pagamentos com cartão em lojas. Enquanto alguns dos problemas foram resolvidos em poucas horas, muitas empresas, sites e companhias aéreas continuam lutando para se recuperar do maior colapso cibernético do mundo. O que aconteceu de fato? Uma série de interrupções ocorreu em todo o mundo, com telas, informações, sistemas de login e de redes de transmissão ficando totalmente inoperantes. Passaram-se mais de 24 horas, quando o problema surgiu em todo o mundo. E neste sábado, o problema ainda afeta a maioria dos serviços, que foi causado por uma atualização falha da CrowdStrike, uma empresa americana de segurança cibernética, cujos sistemas são destinados a proteger usuários de hackers. A Microsoft disse na sexta-feira que estava ciente de um problema grave que afetava máquinas que executavam o CrowdStrike Falcon, um antivírus. Mas a Microsoft também disse que houve uma interrupção anterior, afetando os usuários americanos do Azure, seu sistema de serviço de nuvem. Alguns usuários podem ter sido afetados por ambos, mesmo quando a CrowdStrike enviou uma correção. Alguns sistemas ainda foram afetados até ao meio-dia nos Estados Unidos, pois as empresas precisaram fazer atualizações manuais em seus sistemas para resolver o problema. Foi então que George Kurtz, presidente e CEO da CrowdStrike, disse na manhã de sexta-feira que poderia levar algum tempo não especificado para que todos os sistemas se recuperassem dos danos causados pela falha dos sistemas interligados. Como e quais sistemas foram afetados diante de uma suposta atualização de sistema do antivírus CrowdStrike Falcon e de outros sistemas da Microsoft? Na verdade, é mais apropriado perguntar o que não foi afetado. Tudo, de companhias aéreas a bancos e sistemas de saúde em muitos países, foi atingido. Na Austrália, por exemplo, passageiros ficaram presos em longas filas no aeroporto de Sydney, pois as telas de informações ficaram em branco e a programação foi interrompida na emissora nacional. Aeroportos na Grã-Bretanha, Alemanha e Taiwan tiveram longos atrasos nos check-ins e voos foram atrasados ou cancelados. Em um aeroporto na Coreia do Sul, cartões de embarque e manuscritos estavam sendo entregues de forma muito lenta. Os voos continuaram a ser interrompidos em alguns aeroportos dos Estados Unidos pela manhã, devido ao efeito cascata de atrasos e cancelamentos de voos. A Administração Federal de Aviação Americana disse em uma declaração que as paradas em solo e atrasos seriam intermitentes em alguns aeroportos, enquanto as companhias aéreas ainda lutavam com problemas residuais de tecnologia causados na sexta-feira, que ainda estavam persistentes na manhã desse sábado. Houve também uma grave queda de energia que afetou as linhas de emergência do 911 em vários estados dos Estados Unidos. Isso foi informado pelo Sistema de Alerta de Emergência americano nas redes sociais, mas a maioria, se não todos os problemas do sistema de emergência, pareciam estar se resolvendo no meio da manhã de sexta-feira. Alguns hospitais na Alemanha disseram que cancelariam procedimentos cirúrgicos eletivos. E na Grã-Bretanha, alguns médicos do Serviço Nacional de Saúde não conseguiram obter acesso aos sistemas. Alguns bancos, incluindo o JP Morgan Chase, houve atraso no processamento de negociações porque os banqueiros não conseguiam fazer login em seus sistemas de trabalho. O TD Bank, o 10º maior banco dos Estados Unidos, informou que os clientes reclamaram que não conseguiam acessar suas contas online. A tela azul nos computadores das companhias aéreas também provocou algumas filas em aeroportos brasileiros. Mas por que o Brasil não foi tão afetado pelo colapso? Primeiro, muito provavelmente a empresa CrowdStrike tem uma base de clientes pequena aqui no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Em segundo, a atualização que causou incidente em todo o mundo foi liberada na madrugada no Brasil, e a Microsoft estima que os sistemas tenham sido impactados a partir da 1h09 da manhã no horário de Brasília. Diante deste caos, quem é o culpado desta história?
O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, disse que a empresa assumiu responsabilidade pelo suposto bug do software, causado por uma atualização do sistema que causou a interrupção. George Kurtz disse em um post no X que usuários de Mac e Linux não foram afetados. O incidente não foi um ataque cibernético e, segundo o CEO, os clientes permanecem totalmente protegidos. Embora a CrowdStrike seja culpada pelo bug do sistema, J.J. Guy, CEO da empresa de segurança cibernética Savcon, disse que a baixa capacidade de resposta do sistema operacional da Microsoft é a responsável pela extensão dos danos. Segundo a Administração Federal de Aviação Americana, havia cerca de 110 mil voos comerciais programados em todo o mundo na sexta-feira. Quase 3 mil deles com conexão aos Estados Unidos foram cancelados. Todo esse apocalipse tecnológico foi gerado após a CrowdStrike emitir um sinal de atualização de software para o antivírus Falcon, mas que apresentou um mau funcionamento e estava causando travamentos em computadores do Windows que tinham o software instalado. O Falcon permite que a CrowdStrike analise e verifique remotamente ameaças maliciosas e malware em computadores instalados. A CrowdStrike, fundada em 2011, cresceu rapidamente para se tornar uma gigante da segurança cibernética. Hoje, a empresa fornece software e serviços para 29 mil clientes corporativos, incluindo cerca de metade das empresas da Fortune 500, 43 dos 50 estados dos Estados Unidos e 8 das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. Diante desse caos, surgiu uma questão interessante: o possível envolvimento da Rússia nesta paralisação global. Uma das maiores reivindicações recentes da empresa CrowdStrike, a fama, foi quando ela flagrou um grupo de hackers do governo russo invadindo o Comitê Nacional Democrata antes da eleição presidencial dos Estados Unidos. Lá em 2016, a CrowdStrike construiu seu nome e um valor de mercado de mais de 70 bilhões de dólares ao capturar e identificar publicamente campanhas eletrônicas maliciosas de espiões russos e chineses e gangues criminosas organizadas que arrecadam centenas de milhões de dólares. Autoridades russas se gabaram de que Moscou foi poupada do impacto global dos sistemas de TI da Microsoft devido à sua maior autossuficiência após anos de sanções ocidentais, embora alguns especialistas tenham dito que os sistemas russos ainda podem estar vulneráveis. A CrowdStrike não tinha clientes conhecidos na Rússia. O mercado russo é dominado por empresas locais de segurança cibernética como a Kaspersky Labs. Diante disso, os russos estariam por trás deste grande erro de atualização? Não sabemos, apesar da CrowdStrike negar que houvesse qualquer violação de segurança. Mas esse blackout global ressurgiu no momento de grande ascensão de Donald Trump. Isso porque a empresa foi acusada por conspirar contra o presidente americano, por supostamente encobrir as relações de políticos e pessoas do Partido Democrata com a Ucrânia desde 2016, que podem estar relacionados à corrupção e tráfico de influência. A CrowdStrike se envolveu em política em 2016, quando foi contratada pelo Comitê Nacional Democrata para investigar o hackeamento de computadores do partido, um ano antes. A empresa concluiu então que tinha alta confiança de que uma unidade ligada ao braço de inteligência militar da Rússia era responsável pelo ataque. A CrowdStrike é tão grande que é uma das patrocinadoras da equipe Mercedes de Fórmula 1 e neste ano até exibiu um anúncio no Super Bowl, a primeira vez para uma empresa de segurança cibernética no mundo. Se a Rússia teve ligação ou não, ainda não sabemos, mas haverá uma grande investigação federal em todos esses fatores, que causou a maior paralisação cibernética em todo o mundo. Nos últimos meses, o área militar sofreu pesadas penalizações que afetou o engajamento do canal e muitos inscritos passaram a não receber nossas notificações. Por isso eu criei um novo canal, o Analytics, que ultrapassou 11 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.